Bom, olá a todos e todas. Meu nome é Márcio Carneiro, sou professor aqui da Universidade Federal do Maranhão, né, no Departamento de Comunicação Social, na área de jornalismo em redes digitais, né, e também coordeno o mestrado, né, profissional na área de comunicação, nosso PPG Compro. Essa é a primeira mesa, né, do Aplicom 2023, o primeiro encontro nacional de pesquisa aplicada em comunicação, que o PPG Compro está organizando, né? E a temática dessa mesa é de métodos digitais e design science, atualizando as ferramentas de pesquisa na ciência da comunicação, né? Todo esse ambiente digital, acho que trouxe, né, além das mudanças tecnológicas, econômicas, sociais, né, também uma necessidade de atualização, né? Essa é a hipótese, né, com que a gente vai trabalhar nessa mesa, uma necessidade de atualização também de métodos, de processos, né, de formas de encarar esses objetos do ambiente digital, né, uma espécie de expansão metodológica que a gente entende necessária para, enfim, continuar o trabalho de pesquisa na área da comunicação. Para discutir esse tema, então, convidei duas pessoas, dois amigos, né, que eu considero muito, tá? A nossa primeira convidada é a Jana, professora doutora Jana Jocely Omena, tá? A Jana é palestrante, pesquisadora em métodos digitais e estudos dos mídia na Universidade Nova de Lisboa. É também fundadora da iniciativa Smart Data Sprint e membro do Public Data Lab e Incenova e Nova Media Lab, né? A sua pesquisa se concentra na teoria e na prática de métodos digitais, né? O professor Omena investiga a tecnicidade dos meios computacionais para desenvolver metodologias acessíveis e reprodutíveis, considerando as camadas de mediação técnica mobilizadas por cada método e o papel do conhecimento técnico, da prática e da expertise. Seus interesses de pesquisa incluem estudos de software, metodologias digitais e a criação e interpretação de redes digitais. Jana, muito obrigado, né, por estar aqui com a gente no Aplicom e aceitar o nosso convite, tá? O nosso outro convidado para essa mesa é o professor doutor Alan Angelucci, Alan César Belo Angelucci, tá? O professor Alan é professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA, é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e tem como principais interesses de ensino e pesquisa as tecnologias de informação e comunicação, interação humano-computador e ciência de dados. Alan, também, mais uma vez, né, muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? Então, assim, né, o tema da mesa é esse, tá? A gente vai fazer uma rodada inicial, né, abrindo a fala para cada um dos convidados, né, sobre essa temática, e depois a gente segue, né, com perguntas, né? A gente está pensando, então, em fazer essa sessão, né, 1 hora e 15, mais ou menos, tá bom? E eu vou iniciar, então, a nossa conversa com a fala da professora Jana. Jana, mais uma vez, bem-vinda, obrigado. A palavra é sua. Olá, Márcio. Olá a todos. Obrigada pelo convite e por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre métodos digitais. E a minha fala, ela já abraça muito o que o Márcio colocou no início, que são essas novas ferramentas e essas novas potencialidades de estudar os métodos digitais. E eu vou focar um pouco na nossa atitude perante essas ferramentas. Então, pesquisadoras estão refletindo e discutindo sobre a necessidade de rejuvenescer teorias científicas, práticas e métodos. Estamos testemunhando, de fato, um grande crescimento, né, um tremendo criação de novas abordagens metodológicas. Eu, por curiosidade, fui dar uma olhada no Google Scholar, e em inglês, nos últimos 40 anos, a comunidade científica já mencionou, abre aspas, nova abordagem metodológica, fecha aspas, mais de 2 bilhões de vezes. Então, no entanto, eu penso assim, quando se trata de saber como devemos extrair significado científico dos dados, do funcionamento do software, não é, dessas ferramentas, das infraestruturas digitais e dos métodos, ainda há muito que aprender. De fato, agora reconhecemos que o que consideramos como trabalho de campo digital, não é, muitas vezes não é criado para fins de pesquisa, exceto por algumas plataformas que ainda oferecem APIs de pesquisa.
Nós vemos um foco em Big Data e evidências empíricas, que é bastante claro, como vemos em ciências sociais computacionais, é a proposta do David Laser e colegas. Temos também a análise cultural, proposta pelo Lev Manovich, que também considerada como parte do que é chamado de humanidades digitais, e os métodos digitais que herdam essas raízes teóricas dos estudos de ciência e tecnologia, mas de uma forma empírica e aplicada. Então, assim, esses 3 exemplos que eu trouxe, a gente pode até chamá-los de 3 escolas de métodos, né? Que começaram há 12 anos atrás, né? Digamos que temos aí os papers seminais dessas escolas em 2009. Então, só para ir rapidamente para a proposta de que métodos digitais eu estou aqui me referindo, a gente tem o Ciências Sociais Computacionais, que é uma abordagem que mais se baseia em modelos matemáticos, análise estatística, aprendizagem de máquina, processamento de linguagem natural e análise algorítmica para analisar dados comportamentais humanos em larga escala. A análise cultural é uma abordagem que concentra estudo quantitativo de padrões culturais, né, proposta pelo Manovich, que também utiliza Big Data e visualizações como métodos. Aqui, como sugere o Manovich, as perguntas de pesquisa são feitas após mapear e mensurar características fundamentais associadas aos dados. A terceira escola de métodos digitais, é uma abordagem que considera a web tanto como uma fonte de dados, quanto um local de pesquisa. E é aqui que eu vejo um grande potencial para as ciências da comunicação e os estudos de comunicação, né? Esses métodos, originalmente proposto pelo professor Richard Rogers, concentram-se em utilizar objetos digitais e culturas ou subculturas da web para compreender fenômenos sociais e culturais. Eles levam em consideração o ambiente tecnológico e utilizam dados e práticas da web para fundamentar descobertas de pesquisa. Entretanto, há uma atenção especial ao meio computacional, ou, se quiserem entender, as ferramentas que utilizamos quando usamos métodos digitais. Então, uma atenção especial ao meio computacional em si ainda não é prioridade. Portanto, em vez de focar a minha fala hoje em dados, como um aspecto que devemos considerar ou repensar como ferramentas de pesquisa na ciência da comunicação, eu quero trazer outro aspecto crucial: as ferramentas e software necessários para implementar a pesquisa com esses métodos. O que o Matthew Fuller nos chama a atenção sobre software no ano de 2006 e ainda é relevante nos dias de hoje. Ele diz, abre aspas, todo trabalho intelectual agora é um estudo de software, já que o software fornece uma mídia e seu contexto. Ainda assim, há poucos lugares onde a natureza específica e a materialidade do software é estudada, exceto como uma questão de engenharia. Também aprendemos com o trabalho do Bernard Reader que estas ferramentas de pesquisa, elas carregam significado. E com a filosofia da tecnologia do Gilbert Simondon, que as máquinas precisam ser conhecidas no seu próprio sentido, em relação com outras máquinas e em relação conosco. E desta forma, acredita o Simondon, podemos evitar percepções enganárias ou binárias que temos e construímos em relação às máquinas. Então, na prática dos métodos digitais, esta realidade não é diferente, pois somos convidados a desenvolver pelo menos um nível mínimo de conhecimento técnico sobre o software, sobre as ferramentas que estão mediando a nossa pesquisa e facilitando a nossa pesquisa. Estas ferramentas são presentes no desenho de pesquisa, na implementação e na análise, e, portanto, devem servir como um caminho para mediar, acrescentar ou extrair significado no processo de pesquisa, que pode ser valioso e inovativo, e também diferente do que estamos acostumados a acessar via métodos tradicionais de pesquisa, via métodos de estudos de comunicação, como estamos acostumados. Portanto, se desempenhando um papel em nosso escopo de investigação, o software ou estas ferramentas de pesquisa,
e técnicas algorítmicas imbuídas nela exigem tanta atenção quanto os nossos tópicos de investigação. Então, acredito que duas etapas práticas interconectadas a serem consideradas cruciais no uso dos métodos digitais. A primeira é a ideia de que precisamos conhecer os meios computacionais, parte dos métodos que utilizamos, conceitualmente, tecnicamente e empiricamente. É o que eu chamo de uma atitude de dar espaço ou criar espaço para o meio computacional na pesquisa. O ponto número 2 é desenvolver a capacidade de orquestrar uma cadeia metodológica ou um protocolo de métodos, compreendendo os meios computacionais e as ferramentas inerentes à pesquisa com esses métodos, como é que elas carregam, ressignificam, reorganizam os dados em questão. Ao fazer isto, entendemos que alguns meios computacionais merecem uma atenção especial. Então, o que eu quero fazer agora é rapidamente, talvez desempacotar um pouco mais detalhadamente o ponto 1, e fechar com o ponto 2, né, dar algumas considerações finais. Então, no ato de precisar conhecer os meios computacionais, parte dos nossos métodos, significa entender a ferramenta em si em relação a outras, mas também a nossa relação com elas no processo de implementação do método, que reflete nossas decisões analíticas e reflexões. O desafio aqui, e porque a cobrança é conceitual, técnica e empírica, talvez é reconhecer que se leva tempo para conhecer algo, né? Nesse caso, as ferramentas computacionais. Então, vamos utilizar um software de visualização de redes, que é talvez bastante conhecido aqui no Brasil, o GEF, como um exemplo. E aí vamos pensar o GEF em si. Que tipo de pergunta a gente pode fazer para conhecer o GEF em si, não é? O que é o GEF, o que ele proporciona, como é que ele funciona, qual é a sua finalidade, ele se conecta com outras áreas de estudo, o que é necessário para usar o GEF? Então, assim, no GEF, a gente visualiza aquelas redes bonitas e brilhantes e tudo, mas a gente visualiza dados por meio de redes e de acordo com um dos seus algoritmos de visualização que tem uma forma própria para medir e mensurar as conexões daqueles dados e dar uma forma à nossa rede. E da mesma forma que essa rede final, ela também não só depende do software em si, do GEF, mas de onde o nosso conjunto de dados vem. O que conecta os nós? Como é que construímos e moldamos essa rede? Em termos de uso, o GEF deve ser baixado, deve ser instalado em nosso computador, exigindo algum espaço de memória, e desta forma é necessário a gente também entender uma linguagem de redes, não é? O que é rede, o que é um nó, o que é uma aresta, o que é uma cluster, como é que funcionam esses algoritmos que dão uma forma para os meus dados, como é que eu vou interpretá-los? Quando a gente pensa o meio em relação a outros, e aqui o GEF em relação a outros meios, parte do meu protocolo metodológico, a gente pode perguntar como o GEF se relaciona com outras ferramentas ou com o ambiente da web. De onde é que vêm os dados? O que eu estou vendo ali? Eu estou vendo algoritmos de recomendação, talvez vindo do YouTube. Eu estou vendo ali, mais evidentemente, culturas de uso ou subculturas de uso, na forma como os nós se conectam. Existiram outros meios computacionais que processaram esse conjunto de dados antes de serem inseridos no GEF? E o que esses meios estão inserindo nos meus dados de novo? Então, como eu disse inicialmente, é um processo que leva algum tempo, exigindo não apenas uma perspectiva conceitual e técnica do GEF, que é o nosso exemplo, mas também requer um trabalho prático, uma postura que deve evitar as ideias pré-concebidas ou a ação imediata que temos de dar significado àquilo que vemos, sem conhecer a natureza daquilo que falamos. E aqui eu estou falando de uma rede, né, na interface do GEF. Então, quais perguntas que a gente pode fazer ou não fazer depois que a gente se coloca
depois que a gente tem essa atitude de conhecer esse determinado software? Quais são as funções e operações que podem dar certo ou que não ajudam? Que tipo de respostas elas podem nos dar? Então, imagina uma situação muito prática, não é? Que é a coisa a ideia do, ok, eu, ao utilizar essas redes e trabalhar com o GEF, imagina, nós já sabemos como é que um algoritmo específico vai dar uma forma à minha rede. Por exemplo, o Fosse Atlas 2. Então, eu já vou conseguir perceber como é que eu posso ler o posicionamento dos nós na minha rede, porque eu entendo não só de onde os meus dados vieram, mas um pouco sobre como esse algoritmo trabalha. Ou a métrica de centralidade, não é? Quando a gente usa redes, os nós, eles podem ser mais pequenos, podem ser maiores, então a gente consegue contextualizar melhor, a gente desenvolve uma capacidade de saber considerar o que manter, o que descartar e por quê, sem tirar de vista o nosso objeto de estudo. Então, essa atitude de dar espaço para o meio na pesquisa de comunicação não é algo instrumental, mas é algo que reconhece a agência, as práticas e a linguagem própria dessas ferramentas que fazem parte da pesquisa. E ao fazer isso, nós desenvolvemos essa capacidade de trazer conosco o que os meios computacionais têm para oferecer no seu contexto e natureza específica, e perante o nosso objeto de estudo e os nossos dados. Então, e agora o que eu queria falar é passar para a segunda ponto. Não, tem uma outra questão aqui, que é a atitude de abrir espaço para o GEF, nesse exemplo daqui, é algo que eu acredito que devemos começar a considerar seriamente para as práticas de pesquisa. Ao fazer isso, de certa forma, eu acredito que a gente consegue evitar raciocínios metodológicos falhos e apresentar que as questões técnicas de uso desse tipo de ferramenta de pesquisa e questões sociológicas ou comunicacionais, elas caminham lado a lado, elas não são separadas. O meu segundo ponto, que vai ser mais objetivo e menos detalhado, volta para aquela perspectiva da investigadora ou da estudante saber desenvolver a capacidade de orquestrar uma cadeia metodológica, um protocolo de métodos, compreendendo todos os meios computacionais inerentes a esse processo e sabendo quando exatamente deve ter uma atenção especial àquele meio. Aqui que foi o caso do exemplo que eu falei, por exemplo, dos algoritmos que dão uma forma a uma rede, né, que aí seria uma atenção especial. Então, aqui falamos do processo de pesquisa com métodos digitais que é orientado, obviamente, por dados, mas que é orientado fortemente e praticamente por software, e pelo ambiente que os nossos dados vêm, não é? O ambiente da web. Então, desde o desenho de pesquisa, né, como pensar os pontos de entrada e que tipo de ferramentas vão me facilitar, até os detalhes ao longo do processo. Por exemplo, se eu vou estudar imagens no Instagram, eu devo saber que eu tenho que já baixar todas elas, do contrário, as URLs não vão estar lá no outro dia. Não é? Até o processo de visualização e de decisão de técnicas de análise de dados, para que a gente possa fazer sentido daquilo, de um fenômeno social ou de um problema comunicacional. O desafio aqui é entender que essa cadeia metodológica é constituída não apenas pelo nosso objeto de pesquisa, que tem a sua agência e relevância e urgência própria, mas também entender, para além das boas práticas de análise e visualização de dados, que os meios computacionais, ou como o Márcio falou no início, essas ferramentas de pesquisa, são também agentes nesse processo, porque elas reajustam os nossos dados, mas também trazem novas camadas de significado ao nosso objeto de estudo que são próprias a elas, que não fazem parte do nosso objeto de estudo. E por fazerem isso, elas nos dão essa possibilidade de talvez expandir os estudos de comunicação para um novo lugar, que acompanha criticamente e questiona a vida plataformizada e tecnológica que nos encontramos. Então, esses dois movimentos são desconfortantes,
mas também são desafiadores, não é? O primeiro, porque exige essa questão da atenção especial, de se gastar com os meios computacionais, exige tempo, exige um esforço extra para abraçar novas formas de fazer pesquisa e pensar perguntas de pesquisa e pensar a solucionar problemas computacionais com todas essas ferramentas. E segundo, porque é um convite não apenas relacionado às práticas de dados, mas a uma mudança de pensamento, uma mudança de como vemos e pensamos pesquisa de comunicação junto e através destas ferramentas. Então, assim, com essa observação final, Márcio, obrigada. Acho que fui certinho ali no tempo. Legal, Jana, muito obrigado, né? Acho que é importante a sua fala, e eu acho que é uma fala assim, né? Eu vou passar a bola agora aqui para o Alan, mas eu vou aproveitar, né, a fala da Jana e já deixar assim uma casca de banana aí na fala, para a fala dele, né? Para o que ele vai falar agora, porque assim, tudo que a Jana falou, né? Assim, acho que as pessoas aqui dessa mesa, né? Acho que tem uma certa concordância, uma certa semelhança. Entretanto, e aí fica para você, Alan, a gente está falando da área da comunicação, né, que a gente conhece, né, onde dados, recursos computacionais, enfim, uma série de coisas que concordo plenamente com a Jana, são cada vez mais necessárias, né, para o desenvolvimento da pesquisa na nossa área. A gente também sabe que são mais distantes, que, né, causam às vezes ainda um certo estranhamento, né, o estranhamento podendo ir em níveis aí, né? Muito estranhamento ou pouco estranhamento, não sei, mas assim, esse movimento talvez para uma interdisciplinaridade, para uma transdisciplinaridade, né? Então, Alan, a palavra é sua, né? Em cima do que a Jana falou, né? Eu queria que você então desenvolvesse aí seu pensamento a partir dessas questões, tá? Muito obrigado de novo também pela sua participação aqui conosco. A palavra é sua. Bom, eu que agradeço, Márcio, aí, a oportunidade de estar dialogando não só com você, mas com a professora Jana também, a qual aí saúda aí a presença e a oportunidade de ouvi-la também, né, que nos deixou aí nos últimos 10, 15 minutos, 20, né, bastante instruídos com uma série de informações e autores e reflexões que eu acho que, como bem colocou o Márcio, né, nos situam dentro de um novo contexto da pesquisa dentro do campo da comunicação e da informação, né? E aí a minha fala, de fato, vai abarcar um pouco uma reflexão sobre o cenário nacional brasileiro, né? Tentar refletir um pouco sobre essas questões que a Jana nos traz dentro do contexto nacional. Claro, sem nenhuma pretensão de definir aqui um quadro analítico, né? Mas tentar trazer alguns dados que possam, de alguma maneira, nos situar ou problematizar um pouco essas questões que também apontou a Jana, né, para a gente poder refletir juntos aqui, né. Bom, de fato, acho que um ponto de partida que seria interessante de início, né, para eu comentar com vocês, é pensar como é feita e conduzida a pesquisa científica no campo da comunicação e informação no Brasil, né? Então, basicamente, nós temos as universidades, sobretudo as federais e estaduais, liderando, né, a pesquisa no campo do stricto sensu, né, brasileiro. Lógico que nós temos outras importantes instituições privadas, confessionais, enfim, que também fazem parte desse escopo, mas a gente tem claramente um volume bastante significativo, né, dos programas de pós-graduação da comunicação e da informação situadas nas instituições federais e estaduais, tá? Bom, diante disso, a gente sabe que tem um processo de avaliação que vai se transformando aí ao longo do tempo, né, que é regido pela CAPES, e a CAPES, eventualmente, a cada ciclo, né, faz, então, a avaliação desses programas com alguns indicadores e alguns critérios que claramente vão sendo ajustados, né, afinados ao longo dos anos, né? E por que começo minha fala trazendo a reflexão sobre, por exemplo, o relatório de avaliação da quadrienal da CAPES, que são os relatórios que acabam, por fim, né,
dando, digamos, as notas para os programas, né, de pós-graduação. Eu acho que ele é um indicativo bem interessante sobre como também a própria área entende o que a gente está chamando aqui de inovação em termos de metodologias, né, dentro do campo. E eu entendo que um dos indicadores para pensar a aplicação dessas inovações, a chegada dessas inovações metodológicas, é observar um pouco como anda, o que tem se discutido muito na pós-graduação como um todo, né, em todas as áreas, como produção técnica tecnológica, os famosos PTTs, né? É uma discussão relativamente recente, né, no Brasil. Há uma ênfase nos últimos anos em se privilegiar, né, e se detalhar, né, o que seriam essas produções técnicas, ou seja, por muitos anos se entendia produção técnica como um relatório que eu fiz sobre uma avaliação de um paper, né, para uma revista científica, né, um gerenciamento de um GT de um grupo de pesquisa num evento, né? E hoje, os documentos mais recentes, né, e eu vou falar um pouquinho sobre eles, passaram a olhar, né, essa produção com um maior nível de detalhe e de ênfase na qualificação desses produtos, né? Não é à toa que se passou a se chamar, então, a produção técnica de produção técnica tecnológica, ou seja, ela passa, então, a ser ranqueada, né, e avaliada a partir das suas características intrínsecas, no que se refere à sua aplicabilidade, né, e ao seu efetivo uso, e à sua própria natureza, né. E aí que eu faço o gancho com essa nossa discussão sobre os métodos, porque eu creio que cada vez mais nós precisamos pensar sobre os produtos de informação, ou os produtos derivados das nossas pesquisas científicas, né? E quando a gente pensa, por exemplo, né, no que a professora nos trouxe agora de exemplo, né, o GEF, alguns chamam de GEFI, ou uso até de outras ferramentas ou softwares, né, na condução de pesquisas, a gente tem claramente a geração de alguns outputs, ou de alguns produtos, né, que acabam se tornando, eventualmente, patentes, softwares, né, ou quaisquer outros tipos de produção que são produções típicas de ambientes digitais, né? Então, o GEFI, por exemplo, ele vai gerar um grafo interativo, que pode ser exportado em diversos formatos, né? Sejam os formatos estáticos até os interativos, né? A gente tem, hoje em dia, algumas ferramentas também de visualização de dados, né? Além do GEFI, como Tableau, Power BI, que o pessoal tem utilizado também para gerar insights, analisar alguns cenários que geram também produtos. A gente tem hoje, por exemplo, o próprio Python, né, como linguagem, que é uma linguagem muito potente para também analisar e ser utilizada como um instrumento importante nos métodos digitais, e que também gera produtos, gera algoritmos, né? Então, aquele material que foi produzido, ele gera algum tipo de produção técnica tecnológica. Então, eu faço esse gancho dessa nossa discussão com a avaliação da CAPES, porque eu entendo que no Brasil, nos últimos anos, tem se observado sim, principalmente na pós-graduação como um todo, que é o drive principal aí das pesquisas, né, conduzidas nas universidades e nas instituições, mas eu tenho notado também que há uma crescente preocupação em se qualificar essa produção, porque se entende que é dessa produção que decorrem, então, esses produtos inovadores, né, que são resultado dessas novas práticas e desses novos métodos que vão surgindo, como bem colocou a professora, né, há pouquíssimo tempo atrás, né, até saúdo aqui a menção ao Lev Manovic, né, que é um conhecido meu, um pesquisador exímio, e que há muitos anos, né, tem se dedicado a pensar, né, a apropriação de software nos métodos em campos, digamos assim, não tradicionais, né. Então, quando a gente pensa na aplicação de software nas pesquisas no campo da comunicação e da informação, a gente tem muitas das vezes alguns instrumentos que são utilizados como ponte, então, para facilitar o trabalho do pesquisador em si,
mas não intrínsecos ao método, ou como bem colocou a professora, né, ferramentas que são capazes de revelar, desnudar dados, enfim, informações que acabam mudando a perspectiva sobre determinada pesquisa. Então, eu acho muito importante a gente fazer essa ponte e conectar, então, essa perspectiva da pós-graduação como um todo, mas especialmente na comunicação e informação, que é assim que enxergamos, né, no Brasil, né? A gente tem, dentro das avaliações previstas na CAPES, o aglutinamento de algumas áreas, né? Então, dentro das ciências sociais aplicadas, a gente se insere no contexto das comunicações e informação, né? Dentro do campo da comunicação e informação, né? Alguns programas para o campo da informação, e outros mais voltados para o campo da informação, mas eles são analisados como um todo, porque são áreas muito próximas, né? E aí, quando a gente pensa e olha alguns dados da última avaliação quadrienal, né, que pegou de 2017 a 2021, eu vou até dar uma olhada aqui na minha colinha para trazer os dados um pouquinho mais precisos para vocês, né? Se a gente olhar a essa produção de 17 a 21, no que se refere à produção técnica tecnológica, tá? Os PTTs. Isso não envolve, produção, por exemplo, produção de artigos científicos, os tradicionais papers, etc. Então, quando a gente olha para esse tipo de produção, que em tese ela decorre de um produto ou de algo com alguma engenhosidade um pouco mais aprimorada, a gente observa que nesse período foram produzidos pelos programas da área, né, de comunicação e informação, cerca de 104 mil produtos, tá? Então, é uma produção, né, bastante significativa. No entanto, se a gente observar nas portarias, né, há uma definição clara dessa qualificação desses produtos. Ora, ela define alguns estratos que vão do extrato T1 ao extrato T4, né? Então, T1, T2, T3, T4, né? E as produções que estão nos estratos mais altos, T1 e T2, por exemplo, são as que ganham e levam maior pontuação, ou seja, isso acaba impactando na avaliação do programa, enfim. E, por coincidência, né, os produtos que são considerados melhores, com melhor ou maior pontuação, eu até destaquei aqui 2, só para a gente mencionar, existe uma lista de vários, e para cada área também uma prioridade, mas para comunicação e informação, por exemplo, os produtos, os PTTs, né, que se situam no extrato T1, por exemplo, são produtos de tecnologia social, então envolve, de fato, uma produção típica para ambientes digitais e softwares, né? Então, tudo que está ligado a desenvolvimento de algum tipo de aplicativo, né? Ou algum tipo de tecnologia relacionado ao ambiente digital. Então, ela corresponde hoje ao extrato T1, que é o extrato que mais vale pontuação para os programas. Veja, então, há um direcionamento claro, né? No que se refere à CAPES, que é o órgão principal, né, da avaliação dos programas, para se incentivar, né, produtos que estejam em consonância com o que nós estamos vivenciando hoje, que é um cenário, de fato, rico em dados, um cenário rico em instrumentos e ferramentais que podem, de fato, privilegiar e trazer novas abordagens para o campo e que, portanto, são considerados produtos melhores avaliados. E, pasmem, né, desses 104 mil produtos, os que são de T1 e T2, eu até incluí o T2 aí, né, que já não é um produto assim de alto nível tecnológico, mas pensando em T1 e T2, a gente tem uma produção nesse período de 671 itens, o que corresponde mais ou menos a 0,6% do total da produção, né? Ou seja, por um lado, nós temos um acréscimo importante, né, na quantidade de produções técnico-tecnológicas, o que se entende na área com produção técnica-tecnológica, mas o que importa mesmo para a nossa discussão, ou seja, esse olhar para as produções ligadas a software, as aplicações, as tecnologias sociais, corresponde ainda, na nossa área, a um tímido 0,6%, não chega nem a 1% da produção. Então, isso nos coloca uma reflexão importante sobre como também a área
está se movimentando em direção a essas tecnologias, né? E essa movimentação é quase que paquidérmica, né? É um movimento extremamente lento e, obviamente, isso tem relações, claro, com uma tradição histórica, né, da própria área, né? Tem relação também com algumas mudanças necessárias nos currículos, desde os cursos de graduação até mesmo os programas de pós-graduação, né? Eu acho que há uma pressão internacional e o Brasil sente essa pressão quando, por exemplo, passa a pensar e a fomentar programas profissionais, né, que tem claramente, né, uma vocação para a produção né, de PTTs, né, ou seja, trabalhos derivados da pesquisa científica nesses espaços devem, ou ao menos deveriam privilegiar, né, a produção técnica, né, e uma busca também para se repensar a própria estrutura da pós-graduação, a partir, né, dessa empreitada via programas profissionais, de se repensar o que são produtos científicos, né? Porque a gente tem, por exemplo, uma tradição muito grande de colocar um aluno no mestrado ou um doutorado e fazer com que os próprios regimentos, né, desses programas incentivem a produção, por exemplo, das dissertações e teses. Não estou aqui demonizando dissertações e teses, né? Mas a gente sabe que hoje, no contexto contemporâneo, a comunicação científica, a divulgação da pesquisa científica, ela ganha cada vez mais importância, né? As pessoas precisam ter acesso a essa informação científica e um acesso, digamos, fácil, privilegiado para todos os tipos de público, né? Então, quando eu, por exemplo, desenvolvo uma ferramenta capaz de melhorar a vida de alguém no seu dia a dia, um aplicativo, eu estou dialogando e me aproximando mais dessas pessoas do dia a dia, né? Da vida comum, por exemplo, ou quando eu gero algum tipo de visualização, eu trabalho com Big Data, eu estou, de fato, investigando dados ou informações sobre a vida ou o cotidiano das pessoas. Então, a gente precisa pensar também que essas produções acabam ganhando, de alguma forma, uma dimensão mais inclusiva no que se refere à própria ciência, né? Então, a gente deixa de privilegiar somente teses e dissertações e passa a privilegiar produtos que, de fato, ganhem território e ganhem impacto no dia a dia das pessoas, que passem, de fato, a interferir no seu dia a dia. Não seja somente um paper ou algum tipo de produção que vai ficar lá no armário, na estante, perdida ou acessada por um público muito especializado, né? Um outro ponto, antes de encerrar a minha fala, é que, apesar, né, desse movimento lento, há um movimento de produção de docentes dos programas da comunicação. Então, houve um aumento de produção aí de cerca de 28%. Claro que há uma pressão importante pela produtividade, pelo produtivismo, né? Então, esse produtivismo ele tem um impacto, mas o direcionamento por meio dessas políticas da própria CAPES, né? Com foco cada vez maior em PTTs, o incentivo a programas profissionais, né? São, no meu ponto de vista, um movimento claro, né? E um alerta importante para a área de comunicação e informação de que o mundo está mudando, há um deslocamento de interesses no que se refere a esses produtos, aos métodos digitais, a forma de se ver e se fazer pesquisa e se gerar produtos de pesquisa, né? Isso é claro. E para só amarrar, e dando já um encerramento, não sei se todos têm conhecimento, mas isso também tem sido uma ênfase nos editais de fomento à pesquisa, né, que é a portaria do MCTI, né, número 5.109, de 21, recentemente. E essa portaria, ela é uma portaria importante porque ela define, por exemplo, algumas estratégias fundamentais para fomento de pesquisa, ou seja, tem ou cumpre esses requisitos ou esses critérios, você praticamente garante ou tem mais chances, né, ou mais prioridades para receber aquele fomento para a pesquisa. Então, se vocês acessarem essa portaria aí, vocês vão perceber que a abordagem sobre o que é prioridade para o governo é, de fato, voltada para tecnologias habilitadoras, tecnologias de inovação, tecnologias para a qualidade de vida, né? Não vou detalhar aqui essa portaria, mas, de certa maneira, observe que há uma ênfase, né, no aspecto tecnológico, na melhoria dos métodos
no olhar sobre o uso dessas tecnologias, e um olhar que tira a ênfase da tecnologia daquela perspectiva tecnicista, que muitas das vezes nós, da área de comunicação, assumimos, né, como argumento principal para o não uso dessas tecnologias ou desses instrumentos, né? Ora, a partir desse olhar, dessa portaria, a gente consegue entender que as tecnologias, elas vão além do próprio instrumento tecnológico, elas devem abarcar outras preocupações e outros recortes que são ligados ao dia a dia e aos problemas da vida das pessoas. Então, nesse sentido, quando a gente pensa nos PTTs e a gente entende por que esses PTTs de software, né, e de tecnologia social são tão bem pontuados, é porque eles, de certa forma, abarcam, por exemplo, reflexões sobre o impacto, ou seja, qual a replicabilidade daquele método, né? Qual é a abrangência territorial, como eu consigo reproduzir esse método em diversas regiões do país, né? A questão da complexidade, que é muito importante, né? Quando a gente pensa em complexidade no PTT, a gente está falando e dialogando exatamente com essa portaria, que incentiva o trabalho transdisciplinar entre áreas, né? Quando a gente fala um produto complexo, não é porque ele é complexo que ele é difícil, é porque a complexidade, né, a partir do olhar da CAPES, ela decorre da capacidade que pesquisadores de diversas áreas têm em trabalhar em conjunto para gerar um produto que tenha impacto na vida das pessoas. E nesse trabalho colaborativo e transdisciplinar, você vê competências e habilidades de diversas áreas trabalhando juntas em prol a um produto. Então, acho que o mais importante do meu recado aqui, né, já encerrando a minha fala, é pensar que é importante que nós incorporemos esses métodos digitais, né? Existem diversos caminhos, diversas linhas, como bem colocou a professora na sua fala anterior, né? É importante que nós também trabalhemos de forma transdisciplinar, ou seja, é óbvio que nós temos uma capacidade como área, né, eventualmente menor, né, em termos de tradição, de compreensão, né, de estudos sobre alguns aspectos técnicos que aí a gente vai precisar trabalhar de forma colaborativa com o pessoal da engenharia, da computação, isso é evidente. Da mesma forma que eles também têm dificuldades para pensar processos sociais no entorno dessas tecnologias. Então, acho que existe aí uma necessidade de, além de nós fortalecermos os nossos currículos e incorporarmos essas metodologias, também é um movimento de pensar também como a gente trabalha mais junto e colaborativamente com outras áreas, né? Só para dar um exemplo e fechar minha fala, eu acabei de participar de um projeto com o pessoal da pós-graduação em microbiologia da Universidade Federal de Viçosa, lá em Minas Gerais, eu trazendo algumas competências e habilidades no campo de desenvolvimento de jogos, né? E aí pensando a parte de storytelling, a parte de produto mesmo, né? E eles incorporando o conhecimento todo deles da área de biologia, então o jogo da área de microbiologia, para microbiologia de alimentos, por exemplo. Então, veja, e eles são nota 7 na CAPES, né? Ou seja, é natural de programas muito bem pontuados que esse trabalho colaborativo e transdisciplinar ocorra, e é por isso que eles são bem avaliados, porque eles estão vocacionados a bons produtos técnico-tecnológicos que sejam resultados de uma complexidade, ou seja, de um trabalho colaborativo de áreas diferentes, né? Quem sou eu da comunicação e informação trabalhando com o pessoal da microbiologia? Veja só, trabalhamos e conseguimos gerar um produto interessante juntos, complexo. Então, acho que esses exemplos, na verdade, eles precisam ser reproduzidos, replicados, e que bom que a gente tem, apesar de todas as falhas, né, que esses processos de avaliação acabam nos levando, mas a gente tem alguns movimentos que privilegiam, então, esse caminho que eu acho que é inescapável, que é se pensar na qualidade, né, desses PTTs, desses produtos, que incorporem ou que passem a incorporar cada vez mais novos métodos digitais, novas abordagens, apesar de ainda a gente produzir menos de 1% desses produtos hoje nos programas, acho que a gente tem lastro e capacidade para aumentar isso aí nos próximos anos. Acho que basta essa tomada de consciência em prol da transdisciplinaridade e superar um pouco, né, essas resistências no que se refere ao uso da tecnologia, que ainda são muito presentes na área.
né? Mas eu acho que com o tempo, acho que com esses movimentos a gente vai aos poucos superando e ganhando envergadura. Acho que é isso, obrigado pelo espaço, Márcio, e acho que a gente pode, né, debater um pouquinho mais. Claro, claro. Legal, Alan, legal. Queria aproveitar, então, a fala do Alan, perguntar para a Jana, claro que o Alan está partindo de dados da CAPES, né, de uma avaliação oficial. Mas você, Jana, claro também que eu sei que você circula, vamos dizer assim, né, por ambientes aí né, onde você trabalha, né, na Europa, em Portugal, né, onde essas questões já estão mais desenvolvidas. Mas queria ver, assim, da tua percepção, né, em cima do que o Alan falou. Existe vamos dizer assim, um direcionamento oficial para uma melhoria, né, da produção nesse aspecto tecnológico, né, enfim. E aí onde você está, né, em Portugal, se você, Jana, se você puder, né, você acha que essa desproporcionalidade dentro da área também é presente, é menor, ou aí já a coisa já está mais, vamos dizer assim, né? Porque 1%, vamos pensar bem, né? Se existe vamos dizer assim, um direcionamento oficial para o que é teoricamente importante. E essa coisa importante, a gente está hoje com 1%, né? A gente tem muita. Claro que é um desafio e tem muito espaço para crescer, é legal, né? Acho que o Aplicom, por exemplo, né? Esse encontro de pesquisa aplicada, é o primeiro, né, que a gente está fazendo aí, que eu saiba, da nossa área aqui no Brasil. Eu acho que ele vai nesse sentido, que é colaborar com isso. Mas como é que você vê, Jana, se você puder, de repente, claro, sem dados oficiais, como é que você vê essa proporcionalidade aí, né, do que é, vamos dizer assim, mais próximo disso que a gente está falando, ou daquelas preocupações ou trabalhos, ou, enfim, mais tradicionais, vamos dizer assim, da nossa área. Como é que você vê aí na Europa, ou pelo menos em Portugal, essa divisão aí? Eu acho assim, obviamente, sem dados oficiais, e obrigada, Alain, eu anotei aqui muitas coisas, fiquei super atualizada no contexto agora do Brasil, já conheço um pouco e sempre me atualizo com os colegas. A produção científica aqui em Portugal é um pouco diferente desse controle, eu acho que é um controle muito grande no Brasil, e essa cultura de produtividade que o Alan colocou assim de uma forma muito clara e com todos esses detalhes, né? Os tiers, o T1, o T2, né? Então, aqui é um pouco diferente, porque há um incentivo, né? A Fundação para Ciência e Tecnologia incentiva bastante programas em áreas específicas. E, obviamente, se pensa em meio ambiente, se pensa em bem-estar, se pensa no que é bom para a população, no impacto social. Então, existe essa... mas eu acredito que, em termos de... Eu acho que a gente não tem esse desafio aqui, né? Esse desafio da produtividade. Existe, mas ele não é controlado, né? Assim, e agora, em relação a desafios de trabalho interdisciplinar, e eu acho que isso é em todo lado, eu acho que isso não muda. O Alan citou um exemplo dele agora, eu agora também estou com outro exemplo, trabalhando com professores e investigadores da área de design, né? E a gente está num projeto para construir um modelo educacional para estudantes de design, para utilizar machine learning, visão computacional e visualização de dados. E eu acho assim, já puxando um pouco para o desafio não sei qual foi a experiência do Alan, mas o desafio da interdisciplinaridade, assim, eu acho que ainda é muito grande. Eu acho que eu acho que a educação acadêmica na nossa história não fomos aprendidos não fomos ensinados a essa troca interdisciplinar, não é? Porque é muito difícil cada um sair do seu ou abrir mão do seu forte background expertise. Então, eu acho que é um dos desafios. Bom, Márcio, não tive muito o que responder em relação a dados oficiais, mas que sim, que aqui há uma tendência aí na Europa toda, inclusive mudança de currículo. Eu esqueci de não só aqui, mas na Europa, no Reino Unido também.
né? Então, assim, está uma pressão muito grande agora para os cursos de graduação, de mestrado, atualizarem todos os currículos e considerar o digital, seja qual for, principalmente nas humanidades e ciências sociais. Isso é algo que a gente está vendo. Agora, esse ano, vai começar um currículo novo, por exemplo, aqui na nova FCCH, incluindo uma licenciatura nova e disciplinas novas, incluindo o universo digital. Mas foram 3 anos ou mais para se começar a incrementar essas novas disciplinas, né? Essas mudanças curriculares. O que eu acredito que no Brasil deve ser parecido, assim, não deve ser rápido. Bom, não, tudo bem. Queria seguir aí nessa linha de pensamento. Vamos talvez especificar mais um pouco a pergunta, né? Assim, falando de novo, sempre claro, da nossa área, né? Comunicação, informação e tal. Acho que está claro, né? Como eu falei no início, a gente tem um cenário novo, uma percepção, vamos dizer assim, mais geral de que, sim, precisamos olhar para essas coisas, precisamos estudá-las, precisamos, né, avançar o conhecimento, né, a partir, né, como a Jana falou, de um currículo novo, né, de um olhar para o digital. Mas a pergunta em cima, né, dessa tradição, vamos dizer assim, da nossa área, a gente está, na avaliação de vocês, a gente está preparado, vamos dizer assim, em termos metodológicos, em termos de abordagens, né? Porque assim, a gente sabe que o desenvolvimento tecnológico, né, digital, ele anda numa velocidade muito rápida, né? A gente está vendo agora, por exemplo, inteligência artificial generativa, né? Inteligência artificial não é novidade, né? Uma área de conhecimento aí que tem décadas de desenvolvimento, mas algumas coisas estão aparecendo aí, né? Estão acelerando, vamos dizer assim, esse processo, né? E assim, dentro dos programas, por exemplo, eu coordeno, né, o PPG Compro, que é um programa profissional que a gente, né, onde a gente tem essa preocupação, né, até por conta do próprio documento de área da CAPES, né, que define, né, programa profissional, tem que trabalhar com pesquisa aplicada, com desenvolvimento de soluções, né, orientado à inovação, né, até aí tudo bem, é o que está no papel, né, mas a gente tem, né, uma dificuldade, né, até na montagem das equipes, no perfil, né, dos professores, tem uma questão, vamos dizer assim, geracional, né, que é fato, né, a gente está passando por uma transição, né, na minha opinião, tá? Mas assim, dentro desse cenário, quão urgente, né, ou até, vamos dizer assim, de um jeito pior de perguntar, quão assim distante a gente está, por conta dessa transformação e da necessidade também de atualizar nossos métodos, do que seria ideal para continuar desenvolvendo uma ciência, né, da comunicação. Né? Eu não estou falando de outras atividades ligadas à comunicação, mas estou falando de uma ciência da comunicação. Qual é a urgência dessa transformação ou de acelerar esses processos que a gente está descrevendo aqui na cabeça de vocês? Alan, sei lá, começa aí, o que você acha aí? Nós estamos, tipo assim, resumindo, nós estamos bem, o ritmo é esse mesmo, nós estamos atrasados, nós estamos com um problema, nós precisamos, né? Ou está tudo bem, cada um vai tocando seu barco, né? E a vida segue. Como é que você vê isso? Bom, Márcio, eu vou ser um pouco duro na minha fala agora, né? E os coleguinhas da área, por favor, me perdoem, né? Mas eu acho que a gente está um pouco naquele meio ritmo daquele texto da música do Belchior, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? A gente olha um pouco o cenário como um todo, há um predomínio de uma certa hipocrisia, eu diria até, né? Há um reconhecimento, de fato, da transdisciplinaridade, né? Como ela é importante, né? É necessária, há um discurso, até a incorporação de alguns termos dentro de títulos de projetos de pesquisa, em artigos, né, que incorporam, né, as questões tecnológicas, mas na prática você vai apertar lá, né, espremer o que sai, né, muito pouco, né, ou quase nada, né. E aí eu acho, de fato, uma hipocrisia, porque além de haver um discurso pró-incorporação desses novos métodos e das tecnologias, né? Porque é como falar em sustentabilidade e proteção ao meio ambiente, né? Quem falar contra isso nossa, é um pecado, é um absurdo, né? A pessoa ela é anti o adequado. Então, meio que hoje em dia as pessoas tomaram uma consciência de que é importante
né, não falar contra, né, a incorporação de novos métodos digitais. No entanto, nos bastidores, a gente sabe que existe, sim, um bom corporativismo, né, de proteção aos métodos tradicionais, a manutenção dos mesmos autores, das mesmas técnicas na área, né? Isso é evidente, né? Isso eu percebo, e eu posso falar por experiência própria, né? Porque eu sou um resultado, né, de uma formação interdisciplinar, né? Minha graduação é em jornalismo, né? Meu mestrado foi em mídia e tecnologia num programa interdisciplinar, e meu doutorado foi na engenharia dentro da escola politécnica, né? Então, e depois o meu pós-doc foi na área de mídia, em Austin, depois eu fiz uma pesquisa também lá na sanduíche, lá na Computing Division em Brighton. Então, enfim, eu sempre naturalmente transitei de maneira, de fato, né, interdisciplinar, né? E nesse processo de trânsito, eu enfrentei muita discriminação e enfrento até hoje, né? Porque eu sou aquele cara que busca pensar nessa articulação entre áreas, né? E aí você eventualmente é rotulado como o cara que não está dentro da área, né? Que não produz coisas da área, que é um cara da computação, né? Que tem que escrever artigo para revistas da área. Então, se você desenvolve um artigo inovador ou que busca articular outros métodos, você, quando tenta publicar em revistas, você é questionado pelos coleguinhas da própria área sobre os métodos que você está utilizando, que não são métodos da área. Então, você não tem o artigo aceito por conta desse viés ou dessa abordagem, sendo que a Jana pode falar muito melhor para a gente, isso não existe, né? Você vai para as publicações internacionais, você encaminha teu artigo, ele é avaliado pelo mérito, não por esses corporativismos teóricos que existem dentro das áreas. É lógico, estou aqui, não estou santificando, né, o que acontece fora internacional, mas é um pouco isso que acontece. E eu acho que também existem outras questões que nos interpelam, né, que além de toda essa questão cultural que eu acabei de colocar, eu acho que existe também uma barreira ainda, apesar de se discutir cada vez mais a decolonialidade, né, há sim uma dificuldade entre a produção desses novos produtos, né, que decorrem de um contexto extremamente específico nosso brasileiro, né, e há uma dificuldade de fazer com que isso ganhe envergadura ou ganhe projeção no cenário internacional pelas disputas entre o Sul e o Norte global, isso é evidente, né? Então é difícil você chegar e criar, por exemplo, parcerias. A própria dificuldade de distância gera bloqueios. Então é uma coisa você falar sobre internacionalização, que é hoje uma das grandes palavras na pesquisa, né? E aí, quando a gente pensa em uso dessas novas metodologias, é necessário grandemente dialogar com pesquisadores de outros lugares do globo, né? É necessário dialogar com os caras de outros países, mas também internamente, né? Acho que o Applicom é um pouco esse objetivo, pensar também e reconhecer os coleguinhas nossos que estão produzindo coisas e vamos trabalhar junto. Mas essa dificuldade também de se internacionalizar também tem uma coisa da dificuldade territorial, né? Se no Brasil a gente tem dificuldade, né? A gente faz, né, um esforço, né, Márcio? Você aí no Maranhão, eu aqui em São Paulo, mesmo com a gente, né, no mesmo país, há uma distância geográfica que inviabiliza eventualmente algumas coisas, né? Imagina a gente dialogar com países do norte global, com a Europa, né? Na Europa é quase que lugar comum. Você tem um pesquisador da Polônia que faz projeto com alguém de Portugal, que ali em 1 hora, 1h30, você está em outro país, né? Ou você atravessa uma fronteira, você está mais perto. Você vai fazer um congresso internacional, né? Tem pessoas de várias nacionalidades, porque é muito mais fácil, né? Então, esse diálogo intercultural, eu acho que, quando a Jana coloca que são questões já melhores resolvidas e não há um produtivismo tão grande, eu acho que, em parte, é porque eles também conseguem produzir e dialogar com maior eficiência, inclusive porque há uma maior proximidade. A gente tem as tecnologias hoje para romper as barreiras, né? A gente está aqui falando pelo StreamYard, mas a presencialidade na troca, né? No diálogo ainda é importante, é fundamental, né? Em algumas situações. Então, eu acho, Márcio, só para encerrar aqui meu discurso, eu acho que há, sim, algumas barreiras. Acho que existem barreiras fortemente culturais ligadas à área de resistência, né?
e uma hipocrisia muito grande sobre o reconhecimento da necessidade de se pensar a tecnologia, mas, ao mesmo tempo, ali, um protecionismo e uma dificuldade muito grande de incorporar esses novos métodos, sim, por desconhecimento, mas também por um comodismo, né, de se pensar como isso pode ser incorporado e enfim. Não é uma coisa que vai vir, né, de cima para baixo imediatamente, é um processo, né, é um processo que vai levar um tempo, mas é preciso que ele seja startado e seja abarcado com honestidade e vontade pelos pesquisadores da área. Legal, né? Eu não sei, eu acho que um dos caminhos, né? Acho que eu concordo, né? Isso aí passa pela aquela coisa das zonas de conforto, né? E você já você tá bem na sua carreira lá, tranquilão, aí você vai começar a olhar para uma coisa que você, né? Enfim, tem uma série de dificuldades aí. E eu acho também que eu sempre falo disso, né? Assim, quando eu né, faço meu trabalho, eu tento desenvolver meu trabalho, eu sempre digo assim, você não precisa, de repente, para lidar com isso, virar programador de Python ou virar um especialista em estatística. Eu acho que uma das soluções é essa coisa do trabalho em equipe, né? Eu acho que, assim, pelo que eu sei do trabalho da Jana, né, o teu também, né, o meu, acho que uma das coisas que a gente talvez tenha conseguido fazer um pouco melhor é essa coisa de se articular, né? Não é fácil, são visões de mundo diferentes, né? Desde 2010, 2011 eu trabalho em projetos onde, né, tem que lidar com um cientista da computação, né, às vezes, né, tem um choque inicial, mas quando você consegue superar isso, né, eu acho que os resultados que você pode ter são bem mais interessantes e tal. Jana, assim, eu tenho alguma coisa que eu já vi do teu trabalho, principalmente nessa área de visão computacional, me parece assim, né, que você tem um grupo onde esses saberes aí são distribuídos e aí que acaba, acho que, funcionando um pouco melhor. É por aí mesmo? Ou ou a sua carreira é solo aí na tecnologia, né? Não. Como é que você desenrolou isso aí na sua vida? Não, a minha carreira não é solo, vou falar sobre isso, mas depois vou voltar à nota da tua outra pergunta. Não, eu sou muito grata por uma rede incrível de colaboradores, não é assim? Eu aprendi muitas coisas só e faço muitas coisas só. Agora já estou abrangendo para utilizar Python, porque eu trabalho mais com spreadsheets e fórmulas e tudo. Mas, assim, é preciso colaboração. Então, por exemplo, a gente tem um software que é chamado MiniSpectral-GUI, está disponível no GitHub, que foi o Jason Shaw que desenvolveu esse software, exatamente para trabalhar com visões computacionais, com APIs de visão computacional, três privada e uma aberta, de código aberto, e essa ideia surgiu na interdisciplinaridade, não é? Surgiu do meu interesse de media studies, de fazer métodos e questionar ele. Olha, a gente tem esse script que o Bernard fez em 2017, o André Mintz atualizou em 2018. Opa, não tem aqui como tu criares um command baseline tool simples, mais simples do que esse script aqui para a gente poder acessar as APIs. E aí ele me veio com software. Então, assim, e as coisas acontecem muito em termos de colaboração. Agora, esse ano, em Amsterdã, a gente teve um aluno de estudante de pós-doc brilhante, um aluno brilhante que fez uma contribuição incrível para o projeto que a gente chama Cross Vision API Studies, né? Ele veio com uma contribuição que assim, ninguém ali conseguia fazer o que ele fez, que era fazer uns cálculos e perceber quão similar e quão diferente os resultados de diferentes APIs de visão computacional são. E ele fez aquilo ali estatisticamente, utilizando vários algoritmos, e inclusive conseguiu plotar as imagens com os resultados estatísticos. Mas aí eu acho que está uma das formas aqui de solução, ou talvez dica, né? Para isso acontecer, e a gente sabe bem, o Alan e o Márcio, para isso acontecer, para ele ter entrado no meu projeto, eu tinha que ter o material todo pronto, eu tinha que saber do que eu estava falando, não é? Ele começou a me fazer perguntas de visão computacional, e mesmo eu não sendo desenvolvedora ou cientista computacional, eu consegui falar numa linguagem que eu mostrei para ele. Eu entendo o que eu estou falando e eu sei na prática. E eu sei na prática utilizando métodos que não necessariamente precisa de grande high code skills, né? Mas aí, Márcio, quando tu perguntas a questão, estamos bem? Estamos preparados para o trabalho com pesquisa aplicada, né?
Eu acho que esse é um desafio que não é só no Brasil, né? Eu acho que já existem iniciativas, eu acho que já existem muitos colegas aí no Brasil que estão, assim como o teu trabalho, que é uma grande referência, que estão desenvolvendo e criando esses espaços onde que a gente possa trazer e vir um Aplicom, é uma grande janela, não é? Eu diria, para esse espaço da gente discutir e pensar. Eu acho que o problema com a pesquisa aplicada, eu quero falar só duas coisas rápidas, né? O problema e o perigo é o que a gente tende a assumir com esses novos métodos e práticas web, como, colocando assim, como os cientistas de comunicação tendem a assumir o que tratam e tendem a verificar determinados tipos de método. É preciso não confundir exploração de dados com método. Não é? Porque uma vez eu faço um trabalho aqui e talvez só funcione nesse contexto, nessa plataforma, com esses dados. É possível que seja reproduzido, mas talvez com princípios diferentes. E aí, em relação a como a gente assume as coisas, eu tive na Inglaterra essa semana, né, para um evento, e uma das pessoas lá estava fazendo essa discussão, trouxe, olha, daqui a 10 anos atrás, grandes investigadores colocavam o Twitter como a voz das pessoas, né? Como a voz dos movimentos sociais, e hoje em dia a gente já não vê como isso, a gente já tem uma atenção maior, a gente tem que situar os nossos dados, quando foi o tempo, a gente não pode dizer que representa todo mundo. Então, assim, eu acho que esses cuidados, com o tempo, eles vão mudando. Eu acho que o perigo da gente não se atualizar e tentar explorar praticamente e criar esses movimentos que o Márcio tá contribuindo aí no Brasil para essa troca, eu acho que quando a gente não tem isso, é um problema. Né? Porque a gente coloca para fora, nesses momentos como o Aplicom, trabalhos que podem estar enraizados nesse sentido, que talvez, como o Alan falou, não tivessem espaço em outros tipos de eventos que não priorizam ou que não reconhecem ainda essas novas formas de fazer pesquisa, né? E eu acho assim, como alternativa também em ambiente de sala de aula, né? Para mim, uma grande e fortíssima alternativa são eventos como esse, são redes colaborativas. Eu não sei se existe uma rede colaborativa no Brasil, mas a gente devia criar uma rede internacional, Brasil, Europa, sabe? Onde os investigadores e investigadoras estejam ali em contato, o que eles estão fazendo, de uma forma, estejam com um contato sempre constante, que é para estar ali dizendo, olha, tenho essa chamada, quem pode colaborar com isso? Isso é de uma força, e eu digo isso por experiência, né? Pelo Public Data Lab, que é uma rede que eu faço parte, e que está crescendo assim imensamente e só faz bem para esse tipo de pesquisa que a gente está propondo aqui. Bom, Alan, você quer? Eu queria à vontade, pontuar à vontade. eu queria pontuar. A Jana já deu uma sugestão aí, hein, Alan? Vamos se mexer. Eu acho que vocês me convidem. Não, você já está convidado. Mas fala aí, Alan, desculpa. Eu queria... Não, imagina, eu queria só ressoar um pouco a fala da Jana, né? E, claro, já reforçar, eu acho que o Aplicom é um ponto de partida, um marco importante, e deve ser esse marco, né, para a gente se aproximar mais, né? Não só nós, que já somos mais próximos, mas outras redes, outras equipes que têm trabalhos importantíssimos, mas que podem estar isolados por aí, fazendo o seu trabalho, né? Enfim. Mas eu acho que às vezes, a impressão que eu tenho é que a gente está numa camada, por incrível que pareça, muito além do que o geral da área precisaria minimamente estar. Então, por exemplo, eu quero dizer o seguinte, quando a gente está falando aqui de Python, né, dos algoritmos lá do GEFI, né, é óbvio que todos nós aqui entendemos claramente, porque todos nós já usamos, né, já imputamos dados no GEFI, já usamos algoritmos para criar lá os clusters, então a gente está se entendendo. Agora, o drama maior é ter a consciência de que, no geral da área como um todo, há uma dificuldade imensa de usar até aplicativos de low code, né?
E eu acho que a coisa tem que começar até aí. Se a gente quer, de fato, transformar e atualizar a área, a gente precisa incorporar nas nossas práticas na graduação e até mesmo da pós-graduação esses aplicativos meio que ainda primeiro passo, low code, porque tem muita coisa legal que dá para se fazer e se incorporar nos métodos digitais que não necessariamente exigem um conhecimento em Python, né? Que eu posso, por exemplo, lá usar uma interface hiper amigável, imputar alguns dados e você já gera uma visualização, você já faz uma pré-análise, né? Usando o software. Então, eu acho que a gente precisa criar um letramento digital da área, né? Step by step. Então, o primeiro degrau seria, vamos disseminar essas aplicações low code. Cara, a gente está com o ChatGPT aí, né? Esses grandes modelos aí de linguagem, basta você dar um input, ele gera uma informação incrível. Vai no Midjourney para você ver o que ele faz. Só colocando um input simples, né? No entanto, não é só isso. Não é só criar um letramento digital para as pessoas usarem o básico de low code. Eu acho que também é preciso criar também por trás uma cultura sobre o uso desses dados, não é o foco nosso aqui, mas é como a gente extrai eticamente esses dados, como a gente analisa de forma ética, como esse algoritmo trabalha por trás na camada cultural. Acho que tem essas outras questões que nem cabe aqui a gente, né, discutir, né, nesse momento, né, mas até esse processo de não somente incorporar essas aplicações low code para que as pessoas se tornem mais, enfim, ambientadas para poder dar um próximo passo, mas também conscientizar sobre como extrair esses dados, analisar esses dados, pensando nessa outra camada cultural que hoje em dia cada vez mais é importante, né? Se pensar nessas questões éticas, enfim, no uso ético de dados, no uso ético de algumas ferramentas, né? Só para contribuir aí com a fala da Jana, que eu acho que me lembrou muito isso. A gente está aqui falando de Python, de algumas coisas que a gente tem intimidade, né? Só que a realidade ali no chão da sala de aula é uma galera que não sabe usar o básico de algumas APIs, assim, que é só você botar o dado e extrair lá os tweets do Twitter. Né? São coisas básicas. Posso complementar rapidinho que o Alan, só a sequência, Alan, muito boa a tua fala, e assim, eu acho que só o que eu acho que o meu complemento à tua fala seria, eu concordo 100% que a gente tem que trazer isso para a sala de aula, e uma das formas, não é assim, que funciona bem, isso é que funciona bem, que é um modelo que a gente tem aqui no Public Data Lab, que é a partilha de material de ensino, né? Então, assim, a gente tem as worksheets, então, assim, eu vou, essa semana, participar de um outro sprint de produção de worksheet, onde a gente se encontra durante meio-dia ou um dia, e a gente partilha o que a gente tem e o que a gente faz. Então, assim, a gente tem a Ana Helmond em Amsterdã fazendo trabalho com apps. Ela partilha o que ela fez para os alunos dela, para a gente. E, obviamente, a gente não vai dizer que foi nosso. Mas tudo que eu fiz com bot, com visão computacional, com rede, todo o material, a gente partilha dali, todo mundo, quem quiser usar, pode usar. Então, existe essa prática coletiva, de uma forma ou de outra, a gente sabe o que as nossas colegas estão fazendo, a gente tem acesso a um material que, de repente, a gente tem interesse, mas não é a nossa área, mas os alunos têm interesse, a gente vai e usa o material do colega em sala de aula, e a gente chama isso de worksheets. E a outra coisa, só para complementar também a tua fala, eu acho assim, tu dissesse, não, isso aqui talvez não seja conversa para agora, mas eu acho que sim, porque a gente não pode falar de métodos sem práticas de dados. Então, assim, algo que eu tenho visto, né, porque eu tenho um ensino muito aplicado, né, é muito prático as minhas aulas, é conceitual, mas eu quero que os alunos aprendam pela prática. Então, assim, e agora eu tenho muito claro na minha cabeça, assim, não dá para falar de método se os meus alunos não têm o básico, seja com código ou seja não código, porque eu acho que um não inviabiliza o outro. Eu acho que se complementam, e principalmente trabalhos de comunicação que não necessariamente envolvem Big Data, que a gente precisa ter essa consciência de que a prática de dados é importante para a gente começar a falar de métodos. Porque senão a gente vai estar falando dos dois ao mesmo tempo, e eu acho que é assim,
muita coisa, não só para os alunos, como para os colegas, que às vezes não entendem o que a gente faz. Não, eu acho que um exemplo concreto disso que você acabou de colocar, concordo com você, né? Acho que a coisa vem em camadas, né? Por exemplo, existe já há alguns bons anos já aquela suíte do Knight Lab, né? Que tem lá a timeline JS, tem um story map, né? Aquilo ali, gente, é low code mais do que low code, né? Mas por trás você vê que tem uma planilha Excel, né? Que vai ser transformada no JavaScript, né? Que o aluno vai aprender a imputar dados em colunas e linhas, que é um pouco de preceitos básicos que a gente trabalha depois em Pandas, né? Nesses algoritmos aí para Python, né? E aí você se espanta como que há, de fato, uma falta de uma cultura de compartilhamento dessas ferramentas low-code, que muitas vezes eu compartilhava isso com colegas, né, que poderiam utilizar isso para diversos cenários. Olha, tem uma suíte aqui do Knight Lab que gera linha do tempo, mapa cartográfico, interativo e tal, e é fácil de usar. A pessoa falava, não, mas isso aí tem que usar código, não sei fazer. Aí quando a pessoa usava, ela falava, meu Deus, isso é simples, é fácil de usar. Ou seja, é uma incorporação de algo banal, né, a princípio banal, mas que já é uma grande revolução em termos de uso do digital dentro de sala de aula, até mesmo em projetos de pesquisa, né? Então, acho que precisa se criar uma cultura data-driven, sim, uma cultura voltada ao digital, começando desses aplicativos mais low-code possível, para ir escalando aos poucos nesses outros métodos mais complexos. É preciso que isso seja incorporado, porque assim, se a gente não trazer e não criar essa cultura, como você disse, de colaboração, né, de criar se fosse um portfólio de métodos, de ferramentas que podem ser compartilháveis, né, eu acho que o que a gente vai continuar é na fala ali do Belchior, né, seremos os mesmos, viveremos como os nossos pais. Bom, Alan, assim, você falou da timeline JS, né? Eu dou aula na graduação, né, de laboratório de web, né? Uma das ferramentas, né? Quando eles chegam lá, né? Tem essa coisa do estranhamento, né? A gente começa abre um Google Sheets, uma planilha, o basicão lá, célula, funções e tal. Causa um estranhamento, né? As pessoas ainda tem aquela piada, né? Que eu sou de humanas, eu não entendo, eu não sei o que. Gente, eu começo logo dizendo assim, gente, todo mundo nasce com os dois lados do cérebro, né? Para trabalhar com a lógica, com a criatividade e tal. Ao longo do tempo, você vai para um lado, vai para o outro, treinamento, vontade, né? Influências e tal, mas todo mundo nasce com o básico, né? Então, não é para. Né? E a gente faz isso, né? Mas assim, ainda causa estranhamento, né? Vai devagarzinho, né? No Applicon a gente está tendo agora uma participação um pouco menor, mas no Applicon Júnior a gente abriu uma premiação, né, para alunos de graduação, já com projetos orientados para desenvolvimento de produto e tal, né? Tem produto de acessibilidade, produto web, produto interativo, produto de desenvolvimento inovador, né? Essa categoria tem 2 alunos lá da UNB, né? E são alunos justamente que estão nessa interface aí da ciência da computação, né? Mas por quê? Porque tinha um professor lá, tem professores lá que já estavam com esse trabalho, né? O professor Benedito Medeiros, que a gente vai até homenagear, faleceu recentemente, era um parceiro que eu tinha, mas era o cara que estava fazendo um movimento contrário, ele era da ciência da computação e estava, né, se integrando ao jornalismo, à comunicação, né? E eu tenho um livro de 2016 que eu chamo esse pessoal de... São os mestiços, né? Acho que vocês são também, né? Aquele pessoal que leva cacetada dos 2 lados, né? Assim, para os colegas a gente, né, gera estranhamento. E a gente também nunca vai ser, né, o cara raiz da ciência da computação, o engenheiro, por mais estude, né? Não é, né? A gente não vai. Mas, assim, o que eu digo lá, né, no livro de 2016 é que o mestiço, justamente por estar nessa fronteira, ele consegue ver coisas que, né, quem está só de um lado ou só de outro não consegue ver. Acho que essa é a vantagem, né? E acho que é isso que a gente, né, tem de, sei lá. Queria encerrar, assim, né, levantando uma última questão, né, que também, para mim, acho que é importante, em relação à pesquisa aplicada, né, que é o tema do nosso evento, né? Pelo menos, assim, aqui a nível de Brasil, me parece que essa necessidade, vamos dizer assim, de olhar com mais força, né, com mais interesse para esses aspectos que a gente tem colocado aqui, acho que também está relacionado à própria percepção de valor que a sociedade tem para o que a ciência da comunicação produz, né? Porque, assim, em outras áreas,
né, na minha ideia, né, é muito mais fácil. Aí eu não estou falando só de ciência da computação, eu falo sei lá, agronomia, né, medicina, enfim. Né? A impressão que eu tenho é que a percepção de valor que a sociedade tem do que esses cientistas, do que essa ciência faz, né, é mais nítida, assim, né? Enquanto da nossa área fica, às vezes, aquela coisa assim, um pouco indefinida, né? Afinal, o que está sendo feito? Né? Eu, quando quero chatear meus colegas, eu sempre digo assim: me diz uma coisa, o Zuckerberg, quando ele criou, né, o Facebook, as plataformas de mídias sociais, quais foram os teóricos da comunicação que eles usaram para fazer esse desenvolvimento? Em que eles se. Né? Aí o pessoal já fica irritado, né? Porque assim, eu acho que a gente tem um delay aí, né, de olhar para o mundo real e começar a interagir com ele, né? Essa coisa da pesquisa aplicada é basicamente isso, né? E eu acho que, eu não sei se vocês, eu acho que eu estou numa universidade pública, então para mim incomoda um pouco mais, né, uma pesquisa que não está muito ligada para, né, no impacto social, ou pelo menos assim, né, em estar mais em olhar, né, mais fortemente para o lado de fora, né, da academia, né, e ser esse interlocutor, né? Eu sempre digo isso lá no programa. O que a gente quer é ser interlocutor nas questões. O nosso problema é mais comunicação organizacional, né? E tal. Então, a gente quer ser interlocutor. Eu tenho procurado aí as secretarias de Estado, empresas grandes e tal, né? Até porque para as pessoas saberem que a gente existe, que a gente tem, né, projetos aí em diversas áreas, né? E que talvez tenham interesse ou algum tipo de aplicação, né? Mas eu acho que isso, assim, na minha cabeça, isso também é importante, né? Que a sociedade perceba de uma forma um pouco mais clara, e acho que talvez por isso a CAPES tenha feito esse movimento, né, de privilegiar coisas, né, que possam ter impacto social, empreendedorismo social, coisas desse tipo. Mas eu, assim, para mim, essa é uma questão importante, entendeu? Assim, para as pessoas olharem para, bom, eles estão procurando coisas, soluções, entendimentos, né? Estão procurando conhecimento de coisas que interessam, né? Porque, assim, querendo ou não, a gente sabe que é só abrir uma lista de trabalhos, né, de um evento grande da comunicação, e você já fica logo assim, a princípio, talvez uma pessoa de outra área, ela já acha estranho os títulos, né? Porque, assim, pelos títulos a gente vê assim tanta coisa assim, né? Aí de repente um leigo ele olha assim, né, o que as pessoas, né, gastam dinheiro, tempo, sei lá, né? Eu acho que falta, né? Eu não estou criticando de repente o objeto, a opção, mas a forma como ele é apresentado, né, para a sociedade, né, e para fazer essa conexão. Não sei se vocês, sei lá, concordam ou queriam fazer algum comentário em relação a isso, mas eu acho que é importante essa coisa da percepção, né, da sociedade em relação ao que a ciência da comunicação produz. Eu acho que isso, pelo menos para mim, é uma coisa cara, assim, né? É uma coisa que eu preciso sempre me lembrar, né? Não sei se vocês gostariam de comentar de alguma forma ou não. Falando. Jana, se você quiser, pode ir. Assim, eu posso falar, mas sabes que eu não me considero uma cientista da comunicação, né? Eu fiz um curso de comunicação, foi minha graduação em comunicação social, relações públicas, mas já há 10 anos eu me considero como mais o que a gente chama aqui de Digital Media Scholar, né? Digital Methods Researcher. E eu trabalho muito com pessoas de diversas áreas, inclusive de comunicação, mas eu acho que esse teu desafio, Márcio, assim, da gente poder traduzir a relevância, né, do que a gente faz, eu acho que esse ainda é uma linha tênue e ainda é muito desafiante para a comunidade hoje, mesmo que eu digo europeia, dos métodos digitais, né, que usam métodos digitais. Porque nós estamos ao mesmo tempo, não é, que as coisas acontecem, nós estamos nos aventurando e tentando fazer sentido desses fenômenos sociais, tecnológicos, do impacto, de bias, de problemas, etc, 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 ao passo que isso acontece. Então, eu acho que talvez seja esse o nosso desafio de traduzir. E eu não sei qual seria a melhor solução para isso, mas assim, uma prática que funciona bem, seja para os nossos alunos
ou seja, para nós mesmos, não é? É a gente sentar com um colega de outra área que não tem nenhum background semelhante, ou com um amigo, uma amiga, e explicar em palavras simples por que é importante isso aqui que a gente está fazendo. Então, se a gente consegue explicar isso para uma amiga ou um amigo, é uma coisa assim, muito boba, parece ser muito boba, eu acho que a gente consegue também, digamos assim, vender o produto da comunicação, né? Isso é uma coisa. E o outro ponto é a gente também saber se é para jornalista. O Márcio, tu tens muito mais experiência do que eu e deves saber mais. Mas, assim, inclusive, né, se é para um jornalista, um resultado de um projeto, um resultado de alguma coisa. Então, assim, qual é a linguagem que eles estão falando? O que é que aquele tipo de jornal, não é assim, preza? O que seria relevante para aquele meio, não é assim? Mas eu só queria realmente partilhar que eu acho que é um desafio que é real, né? Assim, é ainda real. Inclusive aqui, que eu falo com parte da comunidade dos métodos digitais aqui na Europa, que não são todos, não é toda a sociedade ou todos os colegas que estão cientes do que a gente faz. E, Márcio, o seu livro eu preciso ler. 2006, porque eu... 2016, 2016. 2016 eu preciso ler. Oi? É o jornalismo de imersão, né? Comunicação digital e jornalismo de imersão. Está lá no site do Labicon, né? Lá na home, né? Pode baixar. Porque o Márcio falou de algo que eu acho que nós os três, eu acho que a gente, de repente, eu acho que a gente se coloca nessa posição. O Márcio usou a palavra mestiço, né? Que ali eu não estou nem do lado de lá, nem do lado de cá, eu estou aqui no meio e faço a ponte. E eu acho que isso é super... nós somos exatamente, né, a nova geração e a cabeça pensante da academia que vai trabalhar nesse gap, que está nessa mudança de processo de aplicação de métodos, né, de trabalho com dados. E a gente vai sempre ser esse estranhamento, porque eu também não sou cientista da comunicação, mas estou aí lendo um monte de papers técnicos agora sobre web entities, né? E tipo, sei tecnicamente, que é para poder falar com os meus colegas quando for colaborar com eles. Então, assim, e depois ensinar para os meus alunos, né, traduzir ou produzir papers dizendo por que é importante a gente olhar para esses algoritmos de detecção web, o que isso pode trazer, né? Enfim, já falei, acho que passei da minha fala final. Não, que isso. Alan, você quer comentar alguma coisa? Só para arrematar, dar uma arremate final, acho que nesse debate, né? Eu acho que Márcio, de fato, assim, no Brasil, pelo menos que eu observo, né? Ainda existem alguns estereótipos, né? Sobre o que é pesquisa em métodos digitais. Então, o pessoal fala, isso é coisa de tipo publicitário, né? Essa coisa de digital aí é para analisar redes sociais para poder ver número de views, de likes e tal. Isso aí não tem nada a ver com biblioteconomia, isso aí não tem nada a ver com jornalismo. O jornalismo digital é só criar uma página digital interativa para o cara consumir a notícia, né? Então, existem alguns estereótipos, acho que, de pesquisa na comunicação sobre métodos, usando métodos digitais, que precisam ser desfeitos, né? Acho que esse é o primeiro ponto, e acho que isso já ressoa um pouco no que a Jana comentou, né? Sobre esse olhar mais interdisciplinar, né? De ser esse pesquisador que dialoga com outras áreas, porque a gente precisa se preocupar como pesquisadores da comunicação, sim, em processos comunicacionais que analisam o ser humano, o comportamento dele, padrões de comunicação nessas relações, né, as interações sociais. Isso, de fato, está na nossa cerne como pesquisador de comunicação, mas, ao mesmo tempo, não nos esquecermos que somos cientistas. O que vem antes da palavra comunicação? Ciência. E quando a gente pensa em métodos digitais, a gente está pensando em método científico, né? Que tem até aquela figurinha, né? Que todo bebê conhece o método científico. Ele experimenta lá a frutinha que está no chão, vai degustar aquela frutinha, passa mal, então ele tá descobrindo que aquela fruta não faz bem, né? Ele relata para as pessoas que aquilo não faz bem, ou seja, esse itinerário
do método científico, que é a nossa premissa fundamental como cientista, ele vale para qualquer área, né, de conhecimento. E ter um método digital significa estar hoje utilizando uma série de estratégias e ferramentas que são já, digamos, mais atualizadas ao contexto tecnológico atual. Esse é um primeiro ponto, porque não cabe usar os métodos que já foram superados, e também trabalhar de forma interdisciplinar, porque isso traz uma riqueza e uma complexidade maior para a própria área da comunicação, que pode superar esses estereótipos e pensar no futuro da ciência da comunicação como uma área que, de fato, sim, se preocupa com os processos sociais, comunicacionais, mas que também dialoga com a realidade, com o dia a dia, né, da vida das pessoas. Bom, acho que estamos chegando aqui em 1h30 de conversa, né? Acho que está bem. Né? Acho que se deixar, a gente passa o dia aqui conversando, mas todo mundo. Né? Queria agradecer de novo demais, né, a Jana, ao Alan. Acho que algumas ideias aqui, né, podem ser depois tocadas aí à frente, né? A gente já, de uma certa forma, a gente já se conhece. Eu espero que Jana e Alan agora também, né, de repente comecem a se conectar mais, tá? Queria agradecer. Se por um acaso você que está nos assistindo ainda antes do dia 10 de julho, porque, né, esse é uma prévia, né? A gente está fazendo pré-gravado e vamos colocar com certeza talvez antes do dia 10. A gente convida você a acompanhar o Applicon, o evento híbrido, 10 a 12 de julho. Você pode achar o caminho lá, labicondata.com.br/eventos, né? E essa é uma das mesas. A gente quer, enfim, proporcionar no Applicon, né, justamente esse espaço, né, para essa pesquisa aplicada na nossa área, que a gente sabe que ainda é nicho, né, acho que tudo que se conversou aqui acaba nos levando para isso, mas, né, os nichos crescem, né, e precisam crescer, e a gente quer colaborar com esse processo, né. Acho que, como a Jana falou, é meio, talvez assim, né, aquela coisa de consertar o avião em voo, né, em pleno voo, a gente não tem muita, né, não tem uma rota, não tem um plano, tem dificuldades, né, mas, assim, acho que o mais importante é a decisão e a vontade de resolver, né, e de melhorar, tá? Jana, muito obrigado. Alan, muito obrigado. O Applicon fica aí à disposição, né, para vocês. O Alan está vindo aqui para São Luís, né? Enfim, não por conta do Applicon, né, mas conectamos aí as férias dele, né, e a cidade, né? Espero que a gente consiga resolver isso, né? Então, desse contato presencial, Jana, mais cedo ou mais tarde a gente também vai conseguir fazer essa conexão, tá? Agradeço a todos, tá certo? E até a próxima, se Deus quiser, tá? Até logo. Obrigado, até mais, pessoal.